Oi pessoal, o tema da aula de hoje é essa bolsa feita com o ponto estrela. Esse modelinho aqui é um modelo para infantil, que seria para crianças. Ele tem aproximadamente 20 centímetros de altura por mais ou menos 18 centímetros de largura. E a alça dela tem em torno de 80 centímetros, tá? Assim, esse aqui ele pode ser feito para crianças a partir de 3, 4 anos, qualquer idade, e só aumentar ou diminuir o tamanho da alça de acordo com a altura da criança, né? Isso daí você vai ter que medir em cada criança como que vai ficar. E também tem a versão para adulto, que ela é um pouquinho maior. Essa versão para adulto aqui, ela tem mais ou menos 23 centímetros por uma altura de 22 centímetros, mais ou menos, tá? A forma de fazer é praticamente a mesma, o que muda. Nessa bolsa para adulto, nós começamos embaixo com 30 correntinhas. Na versão infantil, nós começamos com 20 correntinhas. E o restante da receita é praticamente o mesmo, tá? É só seguir a mesma receita e aqui no final só que na versão infantil nós fizemos 3 carreiras, mais a carreira de acabamento, e na versão para adulto nós fizemos 6 carreiras e mais a carreira de aumento, tá? Se surgir alguma dúvida, pode perguntar. Sempre que possível, eu respondo os comentários aqui do canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha ele nas redes sociais e comenta. Seu comentário sempre é bem-vindo e toda sugestão também sempre é bem-vinda. Vamos para a aula então? Para fazer a nossa bolsa, nós vamos utilizar estes dois fios aqui, o Barroco Multicolor Premium da Círculo e o Barroco Max Color, tá? O Barroco Max Color, ele traz cores vivas e bem vibrantes, cores firmes, para a gente poder trabalhar as peças e não correr o risco delas desbotarem com o tempo, tá? E o Barroco Multicolor Premium, ele tem um brilho todo especial, tá? Ele é um fio mercerizado, também é um fio de muita qualidade e que dificilmente desbota com o tempo, tá? Então eu vou mesclar essas duas cores para fazer essa nossa bolsa. A descrição de todos os materiais que a gente vai utilizar nessa aula e os códigos dessas duas cores estão descritos lá no início do vídeo, tá bom? Iniciamos com 20 correntinhas, mais uma para subir e a partir da segunda aqui, seguimos preenchendo com um ponto baixo sobre cada ponto da correntinha. Fiz os 20 pontos baixos, cheguei aqui no último pontinho e agora a gente vai fazer a voltinha, ó. Então, eu já tenho um ponto baixo feito aqui nesse último pontinho. Eu preciso de um total de 5, então eu já tenho um. Então, vamos fazer o segundo, 2, o terceiro, o quarto e o quinto, todos no mesmo lugar. E percebam que eu já fui dando a voltinha aqui, ó, para agora preencher a outra extremidade, o outro lado da correntinha com pontos baixos. Então, eu sigo preenchendo até no final ali com pontos baixos, um pontinho sobre cada pontinho da base, tá? Reparem que esse fiozinho aqui lá do começo, ó, agora eu já vou escondendo ele aqui por baixo dessa carreira, para facilitar, tá? Se você quiser, pode esconder ele depois com a ajuda de uma agulha de crochê ou com uma agulha de tapeçaria. Mas eu gosto de esconder ele agora, eu acho que fica mais prático, tá? Cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, no finalzinho aqui dessa parte, já fiz um ponto baixo. E da mesma forma que nós fizemos desse lado aqui, aqui também nós vamos precisar ter 5 pontos baixos, ó. Um ponto baixo tá aqui, que é esse último que eu fiz, e o outro ponto baixo é esse primeiro aqui. Então, eu preciso de mais 3. Então, mais 1, 2 e 3 pontos baixos. E aí, eu fecho a minha carreira lá no primeiro ponto baixo que eu fiz. Fecho com ponto baixíssimo e subo com uma correntinha. E sigo preenchendo com pontos baixos até chegar lá do outro lado. Eu vou fazer
essa parte e volto para mostrar para vocês lá do outro lado como que a gente faz os aumentos da volta. Chegando aqui do outro lado, ó, eu trabalhei um ponto baixo até em cima do primeiro dos 5 pontos que eu fiz lá no cantinho. O segundo, o terceiro e o quarto pontos aqui desse cantinho, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada um. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E sigo novamente preenchendo com pontos baixos até chegar lá do outro lado, e lá eu vou fazer o aumento da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Os 3 pontos baixos centrais aqui da voltinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos baixos em cima de cada um. Então, eu vou fazer aqui essa parte até chegar lá do outro lado e volto pra gente fazer o aumento lá juntos. Cheguei aqui do outro lado, ó, trabalhei o primeiro ponto baixo dos 5 que eu tenho aqui e vou no próximo trabalhando 2 pontos baixos, ó, 1, 2, no seguinte de novo, 2 pontos baixos, 1, 2, 1, 2. E eu termino lá naquele pontinho, ó, aquele pontinho que a gente fez para fechar, ó, fechou com ponto baixíssimo e subiu com uma correntinha. Agora é nessa uma correntinha que a gente vai fechar a carreira. Então, fecha a carreira e sobe com uma correntinha. Venho no próximo ponto baixo aqui e sigo preenchendo com pontos baixos até do outro lado. Tá? Eu vou preencher aqui meus pontos baixos e volto pra gente fazer aquela partezinha lá da outra extremidade, fazer a voltinha juntos. Cheguei aqui do outro lado de novo, ó, trabalhei até em cima daquele primeiro pontinho lá dos 5 do começo. Aqui vejam que o próximo, ó, já são 2 pontos juntos, tá? 2 pontos feitos no mesmo lugar na carreira anterior. No primeiro aqui, eu trabalho só um ponto baixo. No segundo, eu vou trabalhar 2. No próximo, 1 sozinho. No seguinte, 2. Mais uma vez, 1 sozinho. E no seguinte, 2. Reparem que nessa parte aqui nós temos ao todo 3 aumentos, ó, 1, 2, 3 aumentos. Na carreira anterior também nós fizemos 3 aumentos, e nessa carreira seguimos na mesma lógica, 1, 2, 3 aumentos. E agora eu sigo preenchendo com pontos baixos até chegar lá do outro lado. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Para não ficar muito repetitivo, eu já vou fazer e volto pra gente só fechar a carreira e já seguir pra próxima, tá? Então, assim, no outro a mesma coisa. Sempre no segundo pontinho, vocês vão fazer os aumentos, ó. Serão 1, 2, 3 aumentos ao todo, tá bom? Não tem segredo aqui, não é difícil de fazer. Então, da mesma forma que nós fizemos nesse lado aqui, a gente vai fazer nesse lado aqui também. Então, eu vou terminar aqui e volto pra gente seguir. Terminei aqui a carreira, ó. Como eu disse pra vocês, eu fiz 3 aumentos, ó. 1, 2, 3. O terceiro aumento aqui vai ser em cima do último pontinho. E aí, a gente fecha a carreira com um ponto baixíssimo, sobe com uma correntinha e segue preenchendo com pontos baixos até chegar lá na outra voltinha, onde a gente novamente vai ter aumentos, tá? Nós fizemos 1, 2, 3 e essa daqui é a 4ª carreira, tá? Eu vou fazer até chegar lá do outro lado e volto pra gente fazer os aumentos juntos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira novamente, ó. No primeiro ponto do aumento que nós tivemos na carreira anterior, eu faço um ponto baixo, e no segundo eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E daí serão 1 ponto baixo no próximo, e no seguinte também 1. E no terceiro aqui, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, ó, 1, 2, e no terceiro um aumento. E assim eu fiz os 3 aumentos dessa lateral aqui. E só reforçando, vou fazer da mesma forma do outro lado. Sigo aqui preenchendo com pontos baixos. E lá do outro lado eu vou fazer da mesma forma, tá? Então, eu vou fazer aqui até terminar a volta.
e já volto para a próxima carreira. E aqui eu terminei a quarta carreira, fechei com um ponto baixíssimo e vou subir com uma correntinha. A partir de agora, nós vamos trabalhar mais 3 carreiras. Nessas 3 carreiras, nós não vamos fazer aumentos. Nós vamos trabalhar com um ponto baixo sobre cada pontinho da base, tá? Então, eu já fiz 4 carreiras, vou fazer mais 3. Eu vou ter um total de 7 carreiras, tá? Essa é a parte do fundo da nossa bolsa. Terminadas essas 7 carreiras, a gente já vai partir para a primeira carreira do ponto estrela. Então, eu vou fazer aqui as próximas 3 carreiras e volto para a gente dar sequência juntos. Terminei aqui, então, as 7 carreiras de pontos baixos, ó. Ela já vai tomando forma. E agora, nós vamos fazer a nossa primeira carreira com o ponto estrela. Um detalhe importante para a gente fazer o nosso ponto estrela, para ele dar certo, eu preciso ter uma quantidade par de pontos aqui na base, tá? Então, contem os pontinhos aqui e confiram se vocês têm uma quantidade par de pontos, tá? Aqui, para começar a fazer o ponto estrela, então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo e sem subir uma correntinha, sem nada, eu venho no primeiro ponto baixo aqui e entro com um ponto baixo em cima dele e faço uma correntinha. Agora, vamos para o nosso ponto estrela, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha de trás aqui da nossa correntinha, ou pegando aqui, ó, eu introduzo dentro da correntinha a agulha e puxo um fio e seguro ele na agulha. Venho aqui, ó, dentro do ponto baixo, puxo o fio e seguro na agulha, ó. Então, eu tenho 3 alcinhas e puxei 2 vezes, ó. Venho aqui dentro, onde nós fizemos o ponto baixo lá, puxo o fio e deixo na agulha. No próximo, puxo o fio e deixo na agulha. No próximo, puxo o fio e deixo na agulha. Eu tenho ao todo agora 6 alcinhas aqui na agulha. Aí eu venho e puxo todas de uma só vez e faço uma correntinha. Tá feita a nossa primeira estrelinha. Vamos lá, de novo. Venho aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó. Puxo o fio aqui e deixo na agulha. Aqui, nessa última laçada que nós demos na estrelinha anterior, introduzo a agulha aqui pra trás, puxo o fio e deixo na agulha. Aí, agora na base, ó, no mesmo lugar onde nós fizemos essa última laçada, puxo o fio e deixo na agulha. Na próxima, puxo o fio e deixo na agulha. No seguinte, puxo o fio e deixo na agulha. Então, são 6 alcinhas, tiro as 6 de uma só vez. Faço uma correntinha. Aí, de novo, ó, é uma laçada, ó, uma, a segunda aqui, 2, ó, 3, 4 e 5. Contando daí com aquela primeira que a gente já tinha na agulha, as 6 que eu preciso. Aí, eu tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha. De novo, ó, vou fazer devagarinho para vocês verem bem, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 6 alcinhas na agulha. Aí, tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha. E assim eu vou repetir por toda a volta. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só você voltar ao vídeo e assistir de novo. Não tem muito segredo. Depois que você pega o jeito, ó, é automático você fazer tudo. Ó, uma correntinha, tiro 1, 2, 3, 4, 5 laçadas, com mais uma que já estava na agulha, 6. E puxo tudo de uma só vez. Então, eu vou preencher aqui a minha volta com os pontinhos estrela e volto pra gente fechar essa carreira juntos, tá bom? Terminando aqui a volta, vou fazer a última estrelinha junto com vocês. Então, aqui 1, 2, 3,
4. E o quinto eu vou pegar lá naquele ponto baixíssimo que nós fizemos para começar. E aí eu puxo tudo junto, faço uma correntinha e aí eu venho aqui em cima, ó. Naquela uma correntinha que nós fizemos para subir, ó, eu vou fechar o ponto lá. Faço uma correntinha para subir e agora eu vou preencher, fazer uma carreira com pontos baixos, tá? Então eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima do pontinho onde nós fizemos a estrela e o próximo na uma correntinha, ó. Então cada ponto estrela aqui tem que ter 2 pontos baixos, ó. Então eu faço um pontinho em cima da estrelinha, ó, e o outro pontinho lá na uma correntinha que nós fizemos. E assim a gente vai contornar toda a volta com pontos baixos. Eu vou terminar a minha carreira e volto pra gente fazer a próxima carreira juntos. Finalizar essa e fazer a próxima carreira. Cheguei aqui agora no final da carreira de pontos baixos. Eu fiz um ponto baixo, em cima lá dá uma correntinha. Aí eu cortei o fio e já vou finalizar ele aqui. Porque a gente vai fechar agora a carreira por cima daquela uma correntinha que nós fizemos para subir, tá? Olha só, aqui tem que prestar bastante atenção no seguinte. Eu fiz aqui, ó, um ponto baixo em cima da estrelinha, estão vendo? E um ponto baixo em cima de uma correntinha, tá? No outro aqui, o primeiro ponto baixo, a gente já fez em cima da estrelinha também. Se eu fechar ele aqui agora só por cima da correntinha, eu vou estar aumentando um ponto na carreira. E eu não quero aumentar, eu quero que continue a mesma quantidade. Até porque eu preciso de uma quantidade par de pontos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele por cima desse primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou passar a agulha aqui no segundo ponto baixo. Vou puxar esse fiozinho e trazer ele pra frente. Aí, eu venho aqui, ó, no último ponto baixo que eu fiz, passo a agulha de baixo pra cima, nessas duas alcinhas da frente, e puxo ele pra baixo. Aí, eu fiz por cima, lá daquele primeiro ponto baixo, ó, um pontinho. Aí, eu venho aqui por dentro do ponto baixo, que ficou pra baixo, e puxo ele pra trás, o fiozinho. Estão vendo? Ele ficou assim. Aí, agora, é interessante conferir, ver se ficou certinha a quantidade par de pontos aqui nessa carreira. Então, eu vou contar aqui, vou conferir e volto pra gente ir pra próxima carreira, que agora vai ser feita em rosa. Conferi aqui, tem uma quantidade par de pontos certinho, tá? Esse fiozinho que sobrou aqui no começo, eu já escondi ele aqui por baixo dessa carreira. E aqui, ó, reparem que a gente sempre fez o fechamento de carreira aqui, por aqui. A partir de agora, eu vou fazer o fechamento de carreira aqui na lateral, tá? Que se acaso ficar uma pequena imperfeição, ela não fica tão visível. Então, vamos lá, ó. A partir de agora, vocês vão reparar o seguinte, um detalhezinho só, para que a bolsa fique bem simétrica, bem bonitinha, tá? Você pode fazer uma estrelinha bem certinha em cima da outra, ou você pode fazer ela tipo intercalando. Aonde eu fiz uma correntinha, vai aparecer uma estrelinha e vice-versa. Tipo, aonde tem uma correntinha aparece a estrelinha, ou se não, uma estrelinha em cima da outra. Como que vocês vão fazer isso? Aqui, ó, sempre nas próximas carreiras, se você começar a carreira no pontinho feito em cima aqui daquela uma correntinha, nas próximas carreiras sempre comece em cima desse pontinho. Se você agora começou em cima desse pontinho que tá exatamente em cima da estrelinha, nas próximas carreiras também siga essa mesma sequência, tá? Eu vou fazer aqui, vou começar em cima do pontinho que foi feito em cima daquela uma correntinha. Então, fiz a laçadinha inicial aqui na agulha, entro no pontinho aqui com um ponto baixo e faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui, dentro dessa uma correntinha, puxo uma laçadinha e seguro na agulha. No próximo aqui, a segunda laçadinha e seguro na agulha. Aqui embaixo, novamente, uma laçada, seguro na agulha. No seguinte aqui, mais uma laçada, e no segundo, após aqui, também uma laçada. Tendo um total de 6 na agulha. Aí, eu puxo todas
de uma só vez. E faço uma correntinha. Vamos lá de novo, ó. 1, 2, o terceiro aqui, ó, 3, 4 e 5. E puxo todos de uma só vez e faço uma correntinha. Novamente, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E fecho tudo e faço uma correntinha. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. E fecho tudo de uma vez e faço uma correntinha. Olha só. E aí, é só seguir toda a carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui a carreira com as estrelinhas e volto pra gente finalizar ela juntos e ir pra próxima. Cheguei aqui na nossa última estrelinha com o fio rosa e eu vim fazer ela junto com vocês. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E o quinto eu faço junto com o primeiro pontinho que nós fizemos lá no comecinho. E fecho tudo junto. Faço uma correntinha e aí eu venho aqui, ó, em cima do primeiro pontinho lá que nós fizemos e fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo aqui. Aqui, ó, faço uma correntinha. Aí, eu venho no próximo aqui, que é uma correntinha. E começo preenchendo com pontos baixos. Da mesma forma que nós fizemos na outra carreira com o fio castanho. Vou terminar de preencher aqui a minha volta e volto pra gente finalizar essa carreira juntos. Finalizei aqui a carreira com o fio rosa, tá? Fiz um ponto baixo em cima da uma correntinha na carreira anterior. Vou cortar ele, puxar aqui, e agora a gente vai fechar. Para fechar de novo, prestar atenção naquilo que eu expliquei no fechamento dessa parte aqui castanho. Eu fiz aqui, ó, um ponto baixo em cima da uma correntinha. E o primeiro ponto baixo da carreira também eu fiz em cima de uma correntinha. Ou seja, essa em cima de um ponto baixo, desculpa. Ou seja, essa é uma correntinha que eu fiz para subir aqui, eu vou fazer o fechamento da carreira por cima dela, que vai equivaler ao ponto em cima dessa estrelinha aqui. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, ó. Introduzo a agulha e puxo o fio. Aí, eu venho aqui no último, passo de baixo para cima e puxo o fiozinho para baixo. Ajusto ele para ele ficar bem simétrico aos demais. E daí, eu puxo ele para trás. Pode ser por dentro da correntinha que nós fizemos, tá? Aqui, feito dessa forma aqui, é praticamente certeza que eu vou ter uma quantidade par de pontos, tá? Mas se você tiver dúvida, é interessante conferir. Caso não tenha dado essa quantidade par de pontos, é só desmanchar esse fechamento e aumentar ou diminuir um pontinho na carreira anterior, tá? E esse aqui, da mesma forma que eu fiz na carreira de baixo lá, eu escondo ele por baixo dessa carreira de pontos aqui, ó, dessa forma assim. Tá? É só esconder todo ele. E ainda ficou sobrando aqui embaixo aquele fiozinho do comecinho da carreira, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar ele pra cima aqui por dentro dessa estrelinha, até ele chegar aqui nessa carreira de pontos baixos. Chegando aqui na carreira, eu escondo ele por baixo da carreira de pontos baixos. Você pode esconder ele aqui pela frente ou esconder lá por trás. Não tem diferença, tá? Pode fazer das duas formas. Aí, é só esconder ele aqui por baixo
dessa carreira de pontos baixos, tá? Esconder todo o fio aqui. Como eu sempre digo, quanto mais fio você esconder, melhor é para o acabamento, mais difícil é para ele abrir. Então, olha só como a nossa bolsinha tá ficando. Depois eu termino de esconder aqui. A partir de agora, é só repetição, não tem muito segredo. A gente vai repetir agora, na próxima carreira, uma carreira de cor castanho, de ponto estrelinha, depois rosa e castanho, rosa e por último castanho. Ou seja, nós vamos ter 3 carreiras, 3 bloquinhos aqui de rosa e 4 carreiras, 4 bloquinhos de castanho. Então, eu vou fazer castanho, comecei com castanho e vou terminar com castanho também. E no meio aqui, eu vou fazer 3 carreiras de cor de rosa, intercalando as duas cores. Dessa forma aqui, ó. Como a gente fez nessa bolsa aqui, ó. Então, eu fiz, ó, comecei com o castanho, fui para o cor Tiffany aqui, castanho, Tiffany, castanho, Tiffany e castanho, tá? Então, eu vou repetir aqui, dessa mesma forma, nessa bolsinha aqui, nessas cores, tá? E já volto pra gente fazer essa última parte aqui de acabamento da bolsa. Terminei todas as carreiras com o ponto estrela, ó, ficaram 1, 2, 3, 4 carreiras com fio castanho e 1, 2, 3 carreiras com fio rosa. E agora a gente vai fazer essa partezinha de cima, mais 2 carreiras de acabamento. Acabamento, na verdade, não, vou fazer mais 2 carreiras. Então, eu subo com uma correntinha e faço mais 2 carreiras de pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada pontinho da base. Eu já fiz uma, né, que é a carreira que compõe o ponto estrela. Eu vou fazer mais 2 carreiras e daí eu volto pra gente já fazer a parte da alça, tá? Se você estiver fazendo a bolsa maior, ó, a bolsa maior, eu fiz 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras ao todo. Aqui vai ficar uma questão de gosto, tá? Se você quiser ela um pouco mais alta, você pode fazer mais carreiras aqui, pode fazer também mais carreiras do ponto estrela, você pode aumentar ela aqui na lateral também, tá? Ela é bem versátil, dá pra você viajar nas opções, são várias opções que a gente tem para trabalhar ela, tá? Então, nessa daqui menorzinha que eu tô fazendo, eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos e depois a gente já vai para a alça. Terminei aqui a terceira carreira e agora a gente vai fazer a alça, tá? Eu coloquei ela aqui assim, que agora vocês vão medir certinho aonde é a lateral, posiciona ela direitinho aqui. E eu vou trabalhar os 3 pontos baixos que ficam aqui no cantinho, ó. Reparem que eu tenho um aqui bem no canto e mais um pra cá e dei outro pra lá. E daí eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar nesse ponto que eu quero começar a trabalhar. Aí eu faço uma correntinha e vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui no segundo e faço um ponto baixo e o outro ponto baixo lá naquela correntinha que nós fizemos. Aí, uma correntinha, viro a peça, novamente 2 pontos baixos. Um em cima do ponto baixo que eu fiz e o outro na correntinha. Novamente um ponto baixo, vira ele. Faço 1, 2 pontos baixos. E assim eu vou trabalhar até eu ter o tamanho da alça que eu quiser trabalhar. No caso aqui, eu vou trabalhar uma alça de 80 centímetros, tá? Na bolsa maior, eu fiz uma alça de 120 centímetros. Mas daí assim, considerando que essas alças, que o crochê normalmente laceia um pouco, o ideal é você fazer ela um pouquinho mais estreita, já contando com essa parte que ela vai lacear, tá bom? Aí fica a critério de cada um o tamanho que preferir da alça. Aqui, como eu falei para vocês, eu estou sugerindo uma alça de 80 centímetros e para a bolsa maior, que seria para adulto, eu estou sugerindo uma alça de 120 centímetros. Eu vou terminar aqui essa parte da alça e volto para a gente continuar. Terminei a alça, fiz ela com mais ou menos 80 centímetros, como eu falei. E agora aqui, na outra extremidade aqui, eu cortei o fio, porque agora eu vou costurar ele aqui,
tá? Primeiro aqui, eu vou posicionar, vou ver qual que é o fiozinho central aqui e vou pegar pelo anterior aqui e vou costurar. São 3 pontinhos, né? No primeiro eu dou 2 voltinhas, costuro 2 vezes e no último também, para ele ficar bem firminho. Aí, para ele não escapar aqui, ó, eu pego esse fiozinho e passo aqui por dentro. Assim ele fica bem firme. E eu não arremato esse fio, eu não corto ele, tá? Eu vou vir aqui pra baixo e vou esconder ele por dentro aqui dessa carreira de pontos baixos, tá? Porque se eu precisar dele, eu tenho um pouquinho de fio disponível aqui. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos ao redor da alça, tá? O que sobrou aqui, eu vou esconder com uma agulha, para eu não cortar nem um pedacinho desse fio, tá? E agora, vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos ao redor da alça para fazer o acabamento. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês um truquezinho que vai facilitar se acontecer, por exemplo, dessa alça lacear demais e ela ficar muito comprida e você quiser desmanchar ela e diminuir um pedacinho dela, tá? Eu vou ensinar um truquezinho para vocês para facilitar esse trabalho, tá? Então, como que é isso? Ó, primeiro, eu vou fazer toda a carreira de pontos baixos ao redor de um lado da alça e depois de outro. Primeiro, eu vou começar no lado aonde eu costurei, tá? Então, eu conto aqui uns 2, 3 pontinhos, amarro meu fio aqui. E a partir daqui, eu começo os meus pontos baixos. E eu vou contornando aqui, ó, um ponto baixo sobre cada pontinho da base. E na alça, a mesma coisa. Cada carreira que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer essa parte aqui até chegar ali na alça, e daí eu mostro pra vocês um pedacinho de como que eu faço na alça. Cheguei aqui no cantinho, ó, eu vou fazer, fiz esse último ponto baixo aqui, mas eu vou fazer ele, e depois tem esse ponto baixíssimo que nós fizemos lá pra caminhar, até chegar no ponto onde a gente queria para começar. Então, nesse ponto baixíssimo e no primeiro ponto aqui da alça, eu vou fazer um ponto alto fechado junto, tá? E aí, eu sigo aqui na alça fazendo um ponto baixo em cima de cada carreira, no caso, né? Ó, como são carreiras de vai e vem, ó, eu faço um ponto baixo aqui. Vai dar bem certinho, tipo, em cada buraquinho que você encontrar. Ó, no próximo aqui, um ponto baixo, no seguinte aqui outro. E assim eu faço até contornar toda a alça e chegar lá do outro lado. Eu vou fazer aqui essa parte, e daí eu volto pra gente finalizar juntos essa parte da alça. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, de novo, eu vou pegar aqui nesse contorno o último ponto da alça e o primeiro ponto aqui da base da bolsa e vou fechar os dois juntos. E aí, eu sigo com pontos baixos até eu chegar lá aonde eu comecei. Aí, é só cortar o fio e fazer aquele arrematezinho perfeito. Eu venho aqui, ajusto ele e puxo ele aqui pra trás, ó. Estão vendo? Fica perfeitinho, não dá pra ver onde é o começo. E aí, é só esconder esse fiozinho aqui embaixo da carreira de pontos baixos, tá? Esse aqui eu vou mostrar como que faz. Aí, o outro é o mesmo jeito, e vocês já sabem como que é. Aqui, ó, esse lado, se eu precisar desmanchar a carreira,
Se eu precisar desmanchar um pedaço da carreira para abrir essa alça, ó, é só eu desmanchar esse pedacinho aqui, ó, do acabamento, eu desmancho esse pedacinho aqui até onde eu preciso, e daí eu abro a alça aqui, descosturo ela e abro ela. Só que para isso, do outro lado também, eu tenho que pensar, né? Que eu vou talvez desmanchar um pedaço dela. Então, do outro lado aqui, eu vou começar o acabamento pela alça. E eu vou deixar aqui um pedacinho sem trabalhar, né? Um pedaço, vou pular algumas carreiras e vou começar depois disso. Aí, eu dou um nozinho aqui. E eu vou começar a partir daqui, que daí eu termino a carreira aqui. Se eu precisar desmanchar para abrir a alça, eu desmancho só esse pedacinho aqui. Deixa eu abrir a bolsa aqui para vocês visualizarem melhor, ó. Eu vou só precisar abrir esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Aí, eu consigo desmanchar aqui essa parte, a costura, né, da alça da bolsa e desmanchar o quanto eu preciso, tá? Se você quiser começar mais pra cima ainda, para deixar mais uma folga, melhor ainda, tá? Mas aqui, acho que essa folga aqui já é o suficiente, porque dificilmente ela vai lacear mais do que isso, tá? Isso caso ela vá lacear. Mas também você pode fazer isso se acaso uma cliente se interessar e achou a alça muito comprida. Aí você pode utilizar essa técnicazinha aqui para diminuir um pouquinho a alça para ela, tá? E aqui daí não tem segredo, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Vou contornar toda a volta com uma carreira de pontos baixos e vou fechar da mesma forma que eu fechei o outro lado da alça. Eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês a bolsa pronta. E tá pronta a nossa bolsinha. Ela ficou com aproximadamente 18 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, 19 ou 20 centímetros de altura, mais ou menos. E a alça dela ficou com 80 centímetros. A outra bolsa maior, ela ficou com aproximadamente 22 centímetros por 23, mais ou menos. E a alça de 1,20 m. Esse pontinho estrela, ele é bem versátil, olha, ele fica tão bonitinho desse lado, mas se eu for olhar o lado avesso dele, também fica bem bonito, bem trabalhado, bem legal. Olha só que bonitinho que ele fica também. Então, você pode utilizar a bolsa dos dois lados. Se você enjoou dela de um jeito, você vira ela do avesso e ela acaba virando um outro modelo de bolsa para você poder usar também. Eu achei que ficou bem bonitinho, assim, bem legal. Se você quiser também, você pode colocar o fecho de contato, tá? Aqui eu coloquei ele forrei, né, com tecido, uma plaquinha de plástico. E agora é só costurar aqui. É só costurar ela para poder fechar a bolsa por dentro, tá? Mas isso é opcional, você faz se achar necessário. Se não achar necessário, não precisa, tá? Eu vou fazer uma outra aula ensinando para vocês como fazer essa plaquinha aqui, esse pedacinho, e como colocar esse fecho de contato na bolsa, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei, achei muito bonita essa bolsa, bem legal, bem bacana. E um abraço, até a próxima!